Eldória, episódio 6. A noite ainda domina Eldor, mas algo invisível já se move. No salão do castelo, o silêncio permanece após o jantar. Asterion continua imóvel, seus olhos fixos, como se enxergassem além da realidade. A energia ao redor dele se intensifica, reagindo a algo distante. No submundo, a magia de Nerion responde. Asterion fala, baixo, firme. Ele começou. No submundo, a escuridão pulsa como um coração vivo. Nerion mantém as mãos erguidas, sustentando a magia instável. As veias negras se expandem, queimando sob sua pele. A energia falha por um instante e reage de forma violenta. Por um segundo, algo além responde. Dias se passam, e a superfície de Eldor aparenta calma. No topo de uma colina, Asterion observa os campos vivos abaixo. A Eltária repousa em seus braços, protegida, em silêncio. A luz do sol cobre tudo, mas não alcança seus pensamentos. Ele sente o poder de Nerion crescendo. Salão das Trevas se abre como um campo de guerra contido, pulsando energia em cada pedra. Nerion observa do alto enquanto, abaixo, seus generais ocupam o espaço como forças vivas. Cada um executa sua função: ataque, defesa, controle, destruição, em perfeita harmonia brutal. Não é treino, é preparação para um massacre inevitável. E naquele momento, o mundo já começou a perder. "18 anos transformaram Eldória em algo irreconhecível. Um mundo vivo, avançado e dividido. Fortalezas antigas cresceram ao lado de estruturas energéticas, como se pedra e poder respirassem juntos. Criaturas evoluídas cruzam os céus e caminham pela terra. Carne, metal e magia coexistindo em silêncio. A natureza se adaptou, e o próprio planeta parece observar o que está por vir. Não há batalha ainda, apenas o presságio de que tudo está pronto para a guerra. O vento corta o campo aberto de Eldor, e algo se move mais rápido do que deveria. Não é fuga, é treino. A Eltária avança em alta velocidade, dominando cada movimento com precisão natural. À sua frente, criaturas ágeis cruzam o terreno. Não são animais, são construções vivas, parte da evolução de Eldória. Ela não hesita. Cada desvio, cada impulso é perfeito. Silvaris responde antes mesmo do comando. Os dois não se comunicam por voz, mas por conexão. E naquele momento, não existe dúvida, apenas sincronia absoluta. O campo respira velocidade. A Eltária corta o vento como parte dele, sem esforço, sem hesitação. Mas algo muda. Uma sombra atravessa o chão. O som vem depois. Asas. Keiven surge dos céus com precisão absoluta, descendo o suficiente para acompanhar, mas nunca perdendo a vantagem da visão. Ele não interfere, ele observa. Ao seu lado, Kaelen segura firme, os olhos atentos, absorvendo tudo. Ele ainda está aprendendo, mas já faz parte, e naquele instante, céu e terra deixam de ser separados. Eles passam a agir como um só. A velocidade diminui, o campo se abre, e então ele aparece, não como uma construção comum, mas como algo vivo. O castelo de Asterion não foi erguido, ele nasceu. Estruturas gigantescas se elevam como extensões do próprio mundo, energia fluindo por cada linha, cada superfície, como se o lugar estivesse consciente. A Eltária desacelera. Silvaris sente antes mesmo de parar. No céu, Arqueon reduz a altitude com precisão absoluta. Kaven observa em silêncio. Kaelen não desvia o olhar. Pela primeira vez, ele vê a origem de tudo e entende que aquele lugar não é apenas um castelo, é o coração de Eldória. O interior do castelo não é silencioso, ele pulsa. A energia percorre cada estrutura como se o próprio lugar estivesse vivo, observando, reagindo. Os passos ecoam suavemente, mas antes que qualquer palavra seja dita,
Uma presença domina o espaço. Astério. Não há anúncio. Não há entrada. Ele simplesmente está ali. E tudo ao redor responde à sua existência. Kaven para. A Eltária sente. Mas quem quebra o momento não é o poder, é o vínculo. Galen se move sem hesitar. Ela se ajoelha, não por reverência, mas por amor. E ao ver Kailen diante dela, ela o envolve em um abraço firme. Não é apenas reencontro, é proteção, é continuidade. E naquele instante, o peso da guerra dá lugar a algo mais forte: família. O vento corta os campos de Eldor, e pela primeira vez, o silêncio parece pesado demais. No horizonte, estruturas da luz começam a pulsar, como se o próprio planeta respondesse a algo distante. A energia da árvore dourada vibra de forma irregular, instável, alerta. Nas regiões sombrias, o céu se fecha lentamente, tingido por tons roxos que avançam como uma maré. Sem uma única palavra dita, o mundo inteiro começa a se mover. No submundo, a escuridão deixa de ser apenas presença. Ela ganha direção. Cristais roxos vibram em uníssono, respondendo ao chamado de Nerion. Sombras começam a se desprender das paredes, tomando formas, obedecendo. O chão treme como se algo colossal estivesse despertando abaixo de tudo. E então, pela primeira vez em anos, as trevas avançam. O chão do submundo se rompe, como se o próprio planeta estivesse sendo rasgado por dentro. Das fissuras, uma névoa roxa sobe, viva, densa, faminta. Os sombrios são envolvidos, e seus corpos se distorcem, se partem e renascem como aberrações. Criaturas deformadas emergem em massa, com olhos espalhados, presas expostas e formas impossíveis. No meio do caos, Niteris permanece intacta, observando, controlando, como se tudo estivesse exatamente como deveria. Das fissuras ainda abertas, algumas das aberrações emergem já envoltas em armaduras vivas das trevas. Lâminas negras se formam em suas mãos, espadas, lanças, extensões da própria escuridão. Seus olhos não pensam mais, apenas reagem, vazios de consciência e tomados por impulso. Movem-se de forma errática, mas letal, como predadores guiados por uma única vontade. Não há estratégia neles, apenas obediência absoluta à escuridão que os controla. Da escuridão acima, Nerion desce, e o caos ao redor se curva antes mesmo de tocá-lo. Ao seu lado, Niteris permanece imóvel, como a própria sombra que nunca o abandona. As aberrações cessam seus movimentos, não por escolha, mas por controle absoluto. Olhos vazios se erguem em direção aos dois, aguardando, famintos, submissos. Com um gesto de Nerion e o olhar frio de Niteris, o avanço começa. O solo de Eldor treme, e então se rompe como se não pudesse mais conter o que está abaixo. Fissuras gigantes rasgam os campos, liberando uma energia roxa que consome tudo ao redor. Das profundezas, as primeiras aberrações surgem, deformadas, armadas, imparáveis. A névoa sombria se espalha pela superfície, engolindo a luz que ainda resiste. A guerra não começa com um ataque, ela nasce de dentro do próprio mundo. O impacto atravessa Eldória e chega até ele como um golpe silencioso. Asterion interrompe tudo, não por dúvida, mas porque reconhece o que começou. Seus olhos dourados se acendem, refletindo algo que já não pode ser evitado. Ele se levanta lentamente, e o próprio ambiente responde ao seu movimento. Sem dizer uma palavra, o Criador se prepara para a guerra. As portas do castelo se abrem com a força de algo que não pode mais esperar. Asterion avança, e ao deixar o solo, a luz ao seu redor explode em movimento. Seu corpo corta o ar como um cometa dourado, atravessando os céus de Eldor. A cidade abaixo começa a reagir, como se soubesse que algo está chegando, e no horizonte, a guerra já pode ser vista. Asterion desce dos céus como um cometa dourado e toca o solo da praça central, com um impacto que ecoa por toda Eldor. A energia se espalha pelo chão,
E todos ao redor param, não por medo, mas por reconhecimento. Olhos se erguem, vozes se calam, e a presença dele domina completamente o espaço. A cidade inteira observa, esperando, como se aquele momento já fosse inevitável. E então, o Criador fala, e ninguém ousa ignorar. Redação Asterion fala: chegou o momento. Vocês treinaram por muitos anos, e estão preparados. Nerion está atacando. Vamos defender nosso lar. Coloquem suas armaduras, peguem suas armas, e aguardem meus comandos. Todos os seres de Eldória devem lutar, exceto as crianças, alguns idosos, e aqueles que não podem carregar o peso dessa guerra. Mas saibam, há entre vocês mulheres que estão prontas para a batalha, e hoje, todos que podem lutar, vão lutar. Asterion está de volta ao castelo, Salão Silência. Mas não é paz, é algo maior que a guerra. Asterion encara a Eltária como se estivesse vendo além do tempo. A energia ao redor muda, não é poder, é destino sendo revelado. Kaven e Galen sentem, aquilo não pode ser evitado. E então, o Criador fala, e tudo muda. Asterion fala, a guerra começa agora, mas não é ela que decidirá o destino de Eldória. A Eltária, eu tive uma visão. O salvador de Eldória não serei eu, nem Kaven. Será seu filho, ou sua filha, meu neto, ou neta. Mas ele não nascerá aqui. Ele nascerá em outro mundo. Um mundo que não pertence a Eldória. Um mundo que eu vi, mas que ninguém mais conhece. A Terra. Lá, você encontrará um humano. Alguém bom, alguém digno. Alguém que você irá amar. E dessa união, nascerá um ser único, com sangue eldoriano e humano. O único de sua existência. Ele será o salvador de Eldória. E você não estará sozinha. Darion irá com você. Dentro dele está o olho de Asterion, um fragmento do meu poder. Ele irá proteger você e proteger o meu neto. E quando chegar o momento, a espada surgirá e escolherá seu filho. E nesse instante, o destino de Eldória será decidido.